Sejam bem-vindos a mais um programa Histórias da Toga. Esse programa é feito aqui no estúdio da Magis, com todo o carinho para a nossa coletividade de magistrados, de pensionistas e de todos aqueles envolvidos com a magistratura. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Dr. Juarez Moraes, juiz de direito, aposentado, e que tem histórias da sua toga para contar para todos nós e que é uma pessoa também de grandes realizações na carreira da magistratura. Bem-vindo aqui, colega Juarez, nesse programa. Muito obrigado, desembargador. É sempre um prazer ter esse contato com o senhor. Doutor Juarez, a finalidade do nosso programa, como o senhor já sabe, é contar um pouco da sua vida em relação à sua carreira da magistratura. Então, eu lhe passo a palavra para que o senhor nos deleite aí com essas histórias. Muito bem. É interessante o início desse desejo, porque eu era delegado de polícia, né? Já estava com a minha carreira bem avançada, apesar do pouco tempo que eu fiquei na Polícia Civil, fiquei apenas 10 anos, né? Mas consegui promoções muito rápidas. Mas um dia eu já não pensava mais em sair, né? Para mim aquilo ali já estava muito bom. E um dia minha filha mais velha, aí então com 4 anos no máximo, chegou perto de mim e falou: pai, eu não quero mais que o senhor seja delegado, eu quero que o senhor seja juiz. E aquilo me pegou assim de supetão. Eu falei: minha filha, mas por que isso? O que o juiz faz? Ela falou: não sei, eu quero que seja. E saiu, né? E como a vida de policial à época era muito difícil, você muitas das vezes podia ser transferido, e muitos o foram transferidos, sem consulta, sem nada. O que você via estava no boletim, ó, transferido para tal lugar assim, assim. Eu já estava com meus 3 filhos. Eu pensei e comecei a refletir sobre aquilo. Por que essa criança fez esse pedido, né? E comecei a me preparar realmente para atendê-la, né? E foi um período difícil, que eu estava praticamente sozinho em Varginha, que já era uma cidade muito grande à época. Eu tinha que me preparar quando? Final de semana, à noite ou de madrugada, né? Mas fui seguindo a carreira e fiz o concurso. E foi um negócio interessante, porque eu entrei na polícia com 24 anos. E com 34 anos eu passei no concurso para juiz, né? E aí a vida muda por completo, né? Muda, para mim, pelo menos, mudou para melhor. Embora eu tenha gostado muito do período em que eu fiquei como delegado. Tenho grandes amigos e respeito muito a entidade, a instituição Polícia Civil. Esse concurso foi de que ano? O meu foi de 88. Ah, 88. 88. Eu comecei com a nova Constituição. A nova Constituição, exatamente, com a Constituição Cidadã. E naquela oportunidade foi quando nós tivemos o nosso primeiro contato, eu delegado em Varginha e o senhor como juiz em Alfenas. Né? Exatamente. Mas então a minha primeira cidade a minha primeira comarca, melhor dizendo, foi Guaranésia, uma cidadezinha maravilhosa, muito boa. Deixei grandes amigos por lá. E lá eu fiquei 1 ano e 2 meses. Na época a carreira estava sendo muito rápida, mas como eu nunca havia advogado na minha vida, eu falei: não, eu não quero fazer carreira rápida. Né? E lá eu fiquei então 1 ano e 2 meses, fui promovido para Carangola, onde eu fiquei 1 ano e 3 meses e vim promovido para Nova Lima. Na certeza que eu falei com a minha mulher, falei: olha, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, capital. Nós viríamos para Belo Horizonte. Já são 35 anos que nós estamos em Nova Lima. Então é uma cidade que me abraçou e uma cidade que foi por mim abraçada. Estou lá esse tempo todo, mesmo aposentado há 10 anos, não saí, continuo morando no mesmo lugar e vivenciando a vida daquela cidade e daquele povo maravilhoso. É cidadão honorário, né? Honorário hoje, desembargador, tive o prazer de receber, né, depois de 10 anos, a informação de que fui escolhido para receber esse ano, agora no mês de junho, no dia 10, o título de, como é que eles dão lá, é o mérito
mérito do Legislativo, Sim, que é a mais alta comenda. sim. E eu estarei nada mais, nada menos do que ao lado do nosso grande mentor, Nelson Messias, que estará recebendo o título de cidadão honorário Beleza. de Nova Lima. Muito bom, muito merecido. Muito obrigado, desembargador. Mas então, de Nova Lima, o senhor ficou, aposentou e está lá até hoje? Na verdade, eu me aposentei em Belo Horizonte. Cheguei aqui só sim. para me aposentar, né? Sim. Porque eu me lembro quando Nova Lima era de entrância final, que era o último, depois nós só tínhamos Belo Horizonte como especial. Exato. E o Paulo, que foi meu colega lá, o Paulo, na nossa luta pela PAC, né? O Paulo era o primeiro colocado para Belo Horizonte e eu era o segundo. Então podíamos ter vindo para cá muitos anos, né? Exatamente. Mas resolvemos, eu e Paulo e mais alguns colegas, evidentemente, resolvemos interromper a carreira da magistratura como carreira, né? E nos dedicarmos mais à questão do sistema penitenciário, coisa que eu não me arrependo. Foi algo que eu fiz e algo que realmente, para mim, cala muito, né, esse trabalho que foi apresentado. E aqui eu não posso deixar nunca de esquecer da pessoa do desembargador Alves de Andrade, que foi o nosso mentor aí durante muito tempo, junto com o desembargador Budisteu, desembargador Sérgio, desembargador, quem mais? Tinha mais gente que trabalhava conosco. Desculpe-me, agora são esses os nomes que eu... Badicuri também esteve conosco, né? Então foi um período muito interessante. Ótimo. E que fato marcante o senhor teve nessa carreira da magistratura? Foram vários. Mas a cidade que eu permaneci mais foi Nova Lima, evidentemente, né? E Nova Lima, a questão da construção da PAC, tanto a PAC feminina, a PAC masculina, quanto a PAC feminina, me marcaram muito. E marcaram por quê? Eu havia ficado muitas noites em claro, pensando o seguinte: cabia a mim julgar aquelas pessoas, julgar o meu semelhante. E naquela época, mulher e homem, porque a cadeia, no mesmo espaço físico que está lá até hoje, não dentro da mesma cela, a toda evidência, mas homens e mulheres cumpriam pena, um olhando para o outro, a coisa terrível. E aquilo me incomodava muito. Foi quando, então, eu comecei a fazer criminologia na Academia de Polícia Civil, curso de especialização, e visitando Itaúna, né, tendo como parâmetro aquele estabelecimento que lá foi construído na época do Paulo, eu falei, não, eu tenho que mudar a história dessa cidade. Nós temos que condenar quando encontramos prova para isso? Temos, e condenamos. Agora, eu sempre entendi que o juiz não podia parar só na condenação. Ele entrava numa segunda fase ou terceira fase, que era da execução. Tá? E nós conseguimos lá, desembargador, nós construímos a PAC de Nova Lima, que foi a segunda do estado de Minas Gerais, sem R$1 de ajuda do poder público. Nós fizemos uma reunião dentro da Anglo Gold Achante com o Roberto Carvalho, que era o diretor de lá, o desembargador Joaquim, o Vitor Penido, que era o prefeito, a doutora Elva, que era minha promotora e minha amiga, ficamos juntos lá durante muito tempo trabalhando, né? O pessoal na época não era Vale, era MBR, né? E tivemos esse encontro e ali, ao final de uma apresentação de um vídeo, o doutor Roberto me perguntou, doutor Juarez, o senhor pediu para vir aqui para eu recebê-lo, pediu uma televisão, pediu um aparelho de videocassete. E o que mais que o senhor vai pedir? Eu quero construir isso aqui. Né? E nesse momento, de pronto ele virou e falou assim, olha gente, isso já vai para mais de 22 ou 23 anos isso. Ele falou, R$100 mil, tá bom? Era muito dinheiro, R$100 mil, seria uma ajuda muito importante. Eu falei, tá. E ele não se conteve, né? Ele virou para o pessoal da MBR e falou, olha, se a Anglo Gold está dando 100, vocês também vão dar 100, 200. E nós estávamos com a Lei 9.099 ainda engatinhando. E no estudo que eu fiz, eu percebi que não havia destinação para a verba daquelas multas. Eu chamei a minha promotora e falei, doutora, vamos criar
Hoje está muito na moda, né? O pessoal lá no Supremo cria. E nós criamos naquela época um fundo penitenciário municipal. Né? E toda a multa eu aplicava ali, eu não mandava para o Estado. E era aplicado ali. E eu sei que um falou 100 mil, o outro 100 mil, e eu falei, eu tenho 150 mil. Então ali eram 350 mil. E o prefeito estava ao meu lado, ele virou e falou assim, a prefeitura constrói o resto. E um ano depois, desembargador, exatos um ano, nós inauguramos a APAC Nova Lima sem nenhuma ajuda do Estado. E tivemos a grata satisfação de recebermos o vice-presidente da República à época, né? José de Alencar, que é meu conterrâneo. Não sei se por isso que ele foi, mas ele estava lá como vice-presidente da República. Isso marcou muito e depois, passado algum tempo, ou bastante tempo, nós sentimos a necessidade da construção de uma APAC feminina. E eu acho que isso é relevante nós tocarmos no assunto. Eu sempre saí cedo de casa para ir para o fórum e tinha uma senhora que ela varria a porta da casa, varria a rua. Né? Eu moro num local muito antigo que não tem calçada. Né? Uma parte antiga da cidade. E essa senhora todos os dias, ou praticamente todos os dias, nós nos cumprimentávamos. Né? E um dia eu vejo essa senhora chegar no meu gabinete com aquela roupa vermelha do sistema penitenciário, com aquela cinta de couro larga e algemada. Aquilo foi um choque tremendo para mim, que ela era uma pessoa já quase que minha amiga, poxa, eu a via praticamente todos os dias. E o que aconteceu? Ela teria sido presa, não foi presa, porque a polícia de Belo Horizonte, não me lembro qual, foi dar uma batida na casa dela e encontrou uma quantidade grande de droga. Então ela foi presa e autuada em flagrante por tráfico de entorpecentes. Eu bati o olho e falei, não. É impossível essa senhora, que eu conheço há tanto tempo, praticar um delito como esse. Mas aí, na apuração, vimos o seguinte, era a filha dela que se envolveu com um rapaz que tinha um problema com droga. E guardou. E eles que deixaram lá. Quando a polícia bateu, nem a filha estava, nem o genro, entre aspas, estava, ela acabou presa. Bem, finalmente ela foi liberada, foi absolvida por mim, mas algo me tocou tremendamente e me levou a raciocinar e ver a necessidade da construção de uma APAC feminina. Foi o olhar daquela senhora para mim. Ela me olhou quando ela chegou e logo depois ela baixou os olhos e não mais me encarou. Né? E eu vi a transformação daquele ser humano. Aquela pessoa que antes eu tinha o prazer de cumprimentá-la todos os dias, né? Ela não mais me encarou. E eu percebi uma mudança. Eu falei, não, eu não posso permitir que isso aconteça aqui nessa cidade de Nova Lima. Aí nós construímos, também sem um tostão de ajuda do Estado, a comunidade ali participando. E, inclusive, nós tivemos o administrador da obra, era um dos nossos recuperandos do sistema masculino, né, que estava fazendo administração de empresas por videoconferência. E foi ele quem assumiu a direção e nós prestávamos contas mensalmente para as mulheres da cidade de Nova Lima. Porque eu convidei a tenente que comandava uma unidade policial, uma delegada, uma vereadora, uma professora, só mulheres estavam ali. Evidentemente que eu ia em toda a prestação de contas. A minha promotora ia em toda a prestação de contas, mas a prestação de contas era feita para as mulheres. Para as mulheres, né? Isso. E elas ajudavam na administração da obra. Sim. Uma ajuda muito grande. E é uma pena, desembargador, que infelizmente essa unidade não mais existe. Ela foi transformada de feminina em masculina. Ela foi inaugurada quando, essa feminina? A feminina foi, eu me aposentei em 2016, logo depois que eu me aposentei, deixou de existir a feminina, passando em integrar o quadro da masculina. E a masculina bem antes, né? A masculina foi, nós já fizemos, porque foi eu não me recordo a data exata, mas foi por perto aí de 2010, 2009, por aí. Né? Tem muitos anos. Ela foi a segunda do Estado. Então, esse trabalho do senhor lá foi fantástico
a comunidade, né? Ah, não tenho dúvida nenhuma. Até hoje eu vejo, eu encontro, como eu convivo na cidade, eu vivo com as pessoas de lá, até hoje eu encontro pessoas, né, me agradecendo, porque ou o filho mudou de vida, ou a própria pessoa que mudou de vida. Eu vou contar um casinho assim especial. O meu filho é vereador em Nova Lima, né? E um dia ele chegou em casa, fez questão de me acordar para contar. Numa das vezes que ele teve lá um encontro num determinado bairro da cidade, ele fez a apresentação, dizia que tinha mais ou menos umas 50 pessoas. A hora que ele acabou, ele perguntou: alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma coisa, comentar algo? Diz que lá atrás tinha um senhor que levantou a mão, virou, falou assim: o seu pai me prendeu e me condenou. Eu falei: nossa senhora, tudo que eu falei aqui, esses votos acabaram, né? Diz ele que gelou de cima e embaixo, mas falou: pô, eu tenho que encarar, se aconteceu, né? E aconteceu. Aí ele pegou e falou assim: o senhor pode complementar, né? Ele falou assim: não, eu quero dizer o seguinte, ele me julgou, ele me condenou, mas ele me deu oportunidade, porque a profissão que hoje eu exerço, melhor dizendo, eu aprendi dentro da PAC, tá? E com essa profissão, hoje eu tenho casa própria, eu tenho o meu carro, os meus filhos estudam numa escola particular, né? E hoje eu sou um outro homem. Então a gente vê que realmente é exemplo. O fruto, né, desse trabalho, um fruto dignificante. Sim, até hoje. Até hoje. E eu tenho, desembargador, eu estou preparando lá, eu tenho perto de quase 200 casos que eu vivenciei ao longo desse período, não só na comarca de Nova Lima, mas nas outras também, em que eu estou passando como crônicas para um livro que eu pretendo publicar. Sim. Porque muitas pessoas pensam: não, o juiz só leva uma vida muito ruim. Não! Atenda as pessoas. Eu nunca deixei de atender ninguém. Eu tinha uma fila de desembargador, que isso é muito interessante, e lá nós trabalhávamos até tarde. Eu, quando me aposentei, eu falei: eu tenho que parar, porque senão eu não vou aguentar mais, né? Eu estava trabalhando 13, 14 horas por dia, né? Então eles chegavam lá e brincavam comigo: doutor Juarez, a fila do INSS, doutor Juarez, hoje está pesada. E eu atendia a todos, após o expediente. Por quê? Como é que eu vou deixar de atender a mulher de um preso, o pai, a mãe, a filha? Não, eu atendia todos. Muitas das vezes era para falar: não é possível fazer nada, tem que aguardar o julgamento. Mas as pessoas sentiam que o juiz conhecia, porque eu conhecia cada um daqueles casos. Quando a pessoa chegava para falar comigo, né, eu sabia quem era o pai, eu sabia quem era o filho, né, eu sabia o que ele havia feito, né, em que fase estava o processo. Então a pessoa sabia que o juiz conhecia o caso e iria julgar com justiça, como evidentemente todos nós fizemos. Exatamente. E após a aposentadoria, o senhor voltou a advogar? Voltei, desembargador, mas não adaptei. E fica aqui o meu reconhecimento pelo trabalho desses bravos operadores do direito. Sim. São artistas. Eu não cheguei a tanto. Eu sabia julgar, né? Eu sabia apurar lá atrás, mas não consegui, porque eu comecei a comentar e não concluí. Eu terminei meu curso em julho de 78, na Universidade Federal de Juiz de Fora, na Faculdade de Direito. E em agosto eu havia sido aprovado no concurso para delegado. Fiquei 10 anos como delegado, evidentemente não pude advogar durante esse período. Exatamente. Logo em seguida fui para a magistratura, da mesma forma. É. Então, depois de aposentado, sim, que eu comecei a advogar, mas reconheço que, desculpa a expressão, mas não é minha praia. O senhor está no mesmo time meu, viu? A gente tem capítulos. Sim. Nossa vida é um livro, né? E o livro tem capítulos. Perfeito. Então nós temos o capítulo de estudante, o capítulo de concurso, o capítulo de magistrado, o capítulo... E tem determinadas coisas que a gente não... Lá na frente já não é prazerosa. Não. Né? Então o senhor está muito certo com isso. Ô, doutor Juarez, e o conselho o senhor daria com essa experiência toda, não só como delegado de polícia, como magistrado, conselho que o senhor daria para esses colegas nossos aí que estão iniciando na carreira? Olha, primeiro, ser juiz é extremamente difícil, né?
Eu sempre falei, eu não tinha a função, eu tinha a missão de ser magistrado, né? E a essa missão eu me entreguei de corpo e alma durante todo o tempo. Eu fiquei na magistratura durante 28 anos, e mais 10 como delegado, então 38 anos de atividade pública. E eu me dediquei muito, desembargador, tá? Foram em todos os lugares, todas as comarcas por onde eu passei, né? Eu sei que eu trabalhei bastante. Eu tive até um caso numa das cidades por onde eu passei, porque eu ia todo mês, eu visitava o estabelecimento prisional como determinação de lei. Uhum. Tá? Eu ia à cadeia e conhecia cada um dos presos e conversava com cada um deles durante todo o período que lá estava, né? E um dia eu percebi que um rapaz que lá estava preso, ele me olhou de uma forma diferente. E eu perguntei para ele, por que você está me olhando assim? Ele falou, porque o senhor cometeu o maior erro da sua vida. Eu sou inocente. O senhor condenou um inocente. Desembargador, eu espero que o senhor nunca tenha passado por isso. Foi um dos momentos mais terríveis que eu tive na minha vida. Que eu sempre pensei o seguinte, eu estou fazendo justiça, né? E ao ser chamado de um ser injusto, aquilo me doeu muito, muito, muito. E eu me lembro de ter voltado para o trabalho. Eu contratei um policial civil de lá, que era meu amigo, que eu confiava nele, e eu chamei e falei, olha, você vai investigar isso aqui para mim, tá? E contei para ele por quê. E falei, se realmente ficar provado que esse moço não está envolvido com tráfico, e olha que eu julguei com a prova que eu tinha nos autos, a toda a evidência, né? Eu vou ao meu tribunal, tá? E vou falar, olha, errei, tá? E vamos ver o que a gente consegue. Eu iria declarar isso aos meus desembargadores, né? Mas aqui durou que esse estado ruim que eu vivenciei, e muitas vezes o juiz não tem com quem conversar, não tem com quem desabafar, né? Eu sei que um dia entrou uma servidora, que hoje é minha amiga, não é mais servidora do judiciário, e ela virou para mim e falou, doutor Juarez, o senhor está diferente, o que está acontecendo? Eu resolvi me abrir com ela. Aconteceu isso. Ela falou, e o senhor está chateado por isso? Eu falei, sim, pai, é lógico que eu tenho que estar chateado. Ela virou e falou assim, eu conheço aquele moço, ele é traficante, né? Ele viciou o meu sobrinho. O desembargador, primeiro foi aquele alívio, né? Saber que eu não havia errado. Né? Mas aí eu lembrei dos meus tempos de delegado, eu fui lá na cadeia, falei, ó, só não irei entrar aí, só não irei fazer contigo o que você merece, né? Porque não fica bem para um juiz fazer isso. Mas você realmente é traficante, eu tenho certeza. Aí contei para ele a história, foi um desabafo que eu fiz para ele. Baixou a cabeça e falou assim, o senhor me desculpa. Eu falei, olha, rapaz, você me deixou sem dormir alguns dias. Não faça mais isso. E eu espero que essa lição, isso que está acontecendo aqui, vai influenciar na sua vida. Para quando você sair daqui, você esquecer que deve se dedicar a essa vida de crime. Principalmente viciando outros jovens. E eu espero realmente que esse moço não tenha se envolvido mais com tráfico de entorpecentes. Mas foi um dos momentos assim que mais marcaram a minha vida negativamente. E depois positivamente. Mas todos nós na profissão, né, nós que abraçamos a profissão de corpo e alma, dedicamos à profissão e sacrificamos, às vezes, muita coisa da nossa vida social em detrimento da profissão, nós passamos por essas... E outro dia eu tive, vamos colocar um dissabor entre aspas, o meu filho estava sendo entrevistado, não sei por que cargas d'água, e ele até me emocionou muito, que ele falou que o exemplo que ele tem na vida dele, o exemplo positivo, sou eu, né? Mas que ao mesmo tempo ele colocava em dúvida a minha dedicação ao meu trabalho. Né? E colocou o seguinte, eu achei interessante, eu tenho 3 filhos, né? 2 meninas e um menino, e ele virou e falou assim, e a PAC de Nova Lima é o 4º filho que o meu pai tem. Isso é muito importante,
esse trabalho do senhor no sistema prisional de Nova Lima, efetivamente, é um trabalho nota 10 e que precisa não é em Nova Lima, não precisa em todas as Nova Limas do nosso país. Desembargador, eu tive o prazer e a honra de receber do nosso tribunal, está nos anais do tribunal, uma informação, porque nós recebemos uma época lá uma comissão, uma CPI da Câmara Federal, a atual da evidência. Eles visitaram vários estabelecimentos prisionais em todo o nosso país e fizeram um ranking dos 10 melhores e dos 10 piores. E Nova Lima ficou no topo dos 10 melhores. Que beleza. Isso aí foi muito Isso aí é muito gratificante. Muito, muito. Realmente. E uma época também, voltando a falar na APAC, eu estava no sul do país, e de férias, né? E eu me lembro que vi na televisão, era a última semana para aquele prêmio Inovare, Sim. da Rede Globo, do Sim. Supremo, daquele negócio todo. E eu falei com a minha mulher, falou, 3 dias você não me vê não, tá? Você sai, vai passear, mas eu vou escrever sobre isso. E escrevi, né? E recebi a menção honrosa. E fui a Brasília para receber, justamente porque eu escrevi sobre a PAC e a recuperação do ser humano. Do ser humano, né? Que beleza. Doutor. E logo depois houve também um fator, não estou falando isso para me vangloriar, não, muito pelo contrário, é para que as pessoas saibam que é bom que você se dedique a alguma coisa que foge. A princípio, não é função do juiz construir presídio, não é isso? Mas se ele puder ajudar, é muito interessante. Eu aqui recebi um prêmio também da TV Globo, eu não me lembro mais o que é o nome. Eu sei o seguinte, que parece-me que continua até hoje, mas eu fui considerada a personalidade do ano nesse dia. Sim, tem essa premiação da Globo Minas. Sim. Isso. Porque justamente pelo trabalho desenvolvido lá na recuperação do homem. E a partir do momento que você vê que o sistema comum recupera apenas 15%, ou não recupera, pelo menos evita a reincidência de 15%, na PAC, ao contrário, nós recuperamos um percentual muito grande. Eu me lembro, durante o tempo em que eu estive à frente da vara de execuções, eu não consegui atingir 2 dígitos. Então, nós ficamos em 9%, né, para a recuperação do cidadão que passou pelo cárcere lá. Trabalho muito produtivo que o senhor fez lá, um trabalho que deve ser reconhecido, inclusive a nível nacional, como foi na Inovare, né? Eu posso dizer isso e afiançar isso, porque o senhor sabe que durante 2 anos eu fui secretário de Administração Prisional do Estado. Eu sei o que eu vivenciei em termos de APAC, em termos de presídio, em termos da situação carcerária de Minas Gerais. Caótica. Então esse drama me incomodou muito durante na realidade, eu fui lá para montar a secretaria, né? Para constituir secretaria, esse foi o pedido do governador, mas eu consegui realizar o que ele me pediu, mas me deixou muito preocupado a situação carcerária, não só em Minas, mas no país. E eu acho que isso tem que melhorar e vai melhorar, se Deus quiser, mas precisa de pessoas de boa vontade e de sensibilidade igual ao senhor. E eu quero aproveitar e trazer para cá, ele já está aposentado, mas o nosso colega Paulo Carvalho, né, ele foi o primeiro a colocar em evidência esse trabalho lá em Itaúna. Isso. Né? O Paulo começou... Foi o pioneiro. Foi o pioneiro, né? O Paulo aqui, todo o meu respeito, todo o meu agradecimento. Eu aprendi muito com o Paulo. Viajamos muito por esse país afora, por esse estado afora. Paulo, eu tenho no mais alto grau. E o desembargador Joaquim também. Essas pessoas que eu já mencionei aqui foram extremamente importantes. Porque, veja, a PAC, a metodologia começou em São Paulo, mas Minas é que realmente abraçou a causa. Minas é que deslanchou no sistema. Com o apoio do nosso tribunal. Porque se não fosse o apoio do nosso tribunal, nós não teríamos o que temos hoje. E eu assustei de uma forma muito positiva, que eu estive agora recentemente no Tribunal de Contas do Estado, e o presidente Duval Ângelo comentou comigo: hoje já são 72 unidades da PAC no estado de Minas Gerais, né? Num espaço de tempo muito curto. Doutor Juarez, a PAC é a menina dos olhos do estado de Minas Gerais. Sim.
A PAC é tratada com todo carinho no Estado, porque ela é uma realização estadual e ela, é o que o senhor falou aí, além dela surtir efeito, ela chega à finalidade principal do sistema prisional, que é a recuperação Isso. do detento. Sem dúvida. E um detalhe, ela já foge agora, já não está mais só no estado de Minas Gerais, né? Está espalhada pelo Brasil um exemplo, e pelo mundo. É um exemplo para todos. Nós recebemos lá comissões ou delegações de Itália, da África, de vários países que saíam para conhecer o que nós estávamos fazendo. Tanto lá em Itaúna, que na época eram só as duas, né, que serviam de exemplo. Era Itaúna e Nova Lima. Né? Foi muito bom. Eu parabenizo o senhor por essa obra. Tá? Eu conheço isso e sei realmente que quem tem os olhos voltados para esse problema nacional é que realmente vai resolver dentro das possibilidades o que o nosso sistema prisional precisa. Eu aproveito a oportunidade também para parabenizar o senhor não só pelo seu trabalho, mas eu queria também a sua opinião final dessa entrevista a respeito das histórias da toga, desse nosso programa. Olha, esse programa nos é muito caro, né, desembargador? Nós estamos discutindo essa questão já há muito tempo, eu, o senhor, a desembargadora Marisa, e tivemos aí, primeiro, o apoio lá do Luiz, lá atrás, né, do Luiz Carlos. Isso. Luiz Carlos é filho de um colega meu de concurso, o Fernando. O Fernando. Né? Fernando, vai aqui o nosso abraço também para o Fernando. Mas nós começamos conversando lá com o Luiz, depois viemos para a Rose, e a Rose finalmente nos proporcionou esse momento. Isso. Eu tenho certeza absoluta que esse programa vai ser muito bom. Por quê? Nós vamos poder contar, principalmente nós que já estamos aí aposentados, né, contar o que nós vivenciamos ao longo desse período. Né? É muito bom que o juiz tenha essa oportunidade. E veja, nós temos colegas, a gente vê no nosso grupo de aposentados, que moram a 800, 900 quilômetros da capital. Isso. Né? E eles poderão participar desse programa aqui. Tenho certeza que irão participar. Né? Exatamente. De forma virtual, e vamos contar as histórias que eles vivenciaram. Exatamente. Isso é muito bom para os nossos novos colegas que vão chegar hoje. Hoje já tem escola judicial, né? Nós não tivemos essa oportunidade, não é isso? Não. Nós saímos, eu me lembro que eu fui para Guaranésia, eu cheguei lá praticamente há 2 semanas da eleição presidencial, né, já usando a nova Carta Constitucional. E nós ficamos, na minha época pelo menos, né? O senhor entrou um pouco 82. Antes, né? Eu peguei o pleito de 82, a eleição de 82. Eu peguei 88, né? Então, veja o seguinte, nós não tínhamos nada, ficávamos aqui uma semana, ó, a gente até brincava, ali é a corregedoria, tá? Ali é isso, ali é aquilo. E íamos para nossa... E uma cartilha e pronto. E se vire nos 30. Hoje não, hoje eu tenho uma sobrinha que é magistrada, passou no último concurso aqui, ela ficou perto de 3 meses aqui, fazendo aulas, né? Teve realmente a escola judicial funcionando, que é muito bom, né? Que evitaram, evidentemente, alguns dos erros que nós possivelmente tenhamos cometido lá atrás. Não estou dizendo que nós não cometemos. Pode ser que tenha cometido, somos humanos. Mas hoje a magistratura está mais apoiada, ela tem mais estrutura do que tinha na nossa época. Mas, de qualquer forma, nós temos muito para mostrar também, nós temos muito para ensinar. A vivência, né? É muito importante. E eu espero que a gente seja útil aos colegas que estão entrando agora, de alguma forma. Né? E aproveitar, né, desembargador, vamos pedir a eles para que se inscrevam, né? Exatamente. E venham para cá e vamos trocar essa ideia, vamos conversar, vamos mostrar o que nós já fizemos, principalmente no momento em que nós estamos, que a magistratura está tão apanhando tanto. E não está apanhando porque merece, não. Então, vamos mostrar o lado positivo, que nós temos, porque os colegas hoje trabalham muito. Né? Nós trabalhamos muito também. As pessoas precisam conhecer. Não são só os tribunais superiores que devem ser conhecidos, não. Né? Porque lá muitas das vezes estão magistrados que não foram magistrados como nós aqui, né? Que não percorreram toda uma carreira, não trilharam lá no interior, aquelas dificuldades. No interior, fazendo aquelas audiências, por mais simples que foram ou que fossem, mas que são tremendamente importantes. Exatamente. Né?
Então esse programa Desembargador, eu tenho certeza que vai ser o momento, o local onde nós vamos poder mostrar toda a nossa experiência, o que nós vivemos, as dificuldades, aquilo que podemos realizar. Vai ser muito bom, eu tenho certeza. Colegas da magistratura, eu tive a honra e a satisfação de entrevistar aqui hoje no programa Histórias da Toga o eminente juiz aposentado Juarez Moraes, e esse programa eu convido a todos para que assistam e que participem no endereço que está aí na tela, para que a gente possa levar esse empreendimento adiante em benefício de todos os colegas da magistratura do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado a vocês.